Então eu quero que você entenda que hoje uma pessoa não pode ter saúde plena se ela não fizer suplementação de vitaminas e minerais, que a gente não aprende na faculdade. O médico sai da faculdade sem saber nada de nutrição. Laia, uma das coisas que normalmente o médico tem dificuldade de aceitar, estou falando por mim, eu tinha dificuldade até de aceitar suplementação, quando falava suplementação vitamínica ou alimentar, eu achava que, nossa, a gente comer bem, comer o que existe aí, não precisa de mais nada. É quando a gente fala em hormônio. Sei. Né? E existe uma resistência muito grande da classe médica quando se fala em bioidêntico. Sim. O que é o bioidêntico? Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: há 100 anos atrás, você podia atravessar a Avenida Paulista aqui em São Paulo sem olhar para os lados, porque não tinha carro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista às 4 da tarde sem olhar para os lados, você morre atropelado. Você tem que mudar o seu modus operandi de como atravessar a rua. A mesma coisa aconteceu com a parte de saúde. Antigamente você tinha uma mesa farta e você tinha todas as suas vitaminas e minerais. Só que o solo brasileiro ficou pobre, o plantador de tomate planta tomate, o mesmo tomate todo ano, no final do ano ele põe nitrogênio, fósforo e potássio, ele não põe os outros ingredientes. Então, quando você lê no livro que tomate tem selênio, é na teoria, na prática ele não tem mais. Então eu quero que você entenda que hoje uma pessoa não pode ter saúde plena se ela não fizer suplementação de vitaminas e minerais, que a gente não aprende na faculdade. O médico sai da faculdade sem saber nada de nutrição. A mesma coisa eu vou dizer para os hormônios. À medida que nós envelhecemos, e se você está envelhecendo, já passou dos 40, 50, 60, sabe o que eu estou falando, não precisa ninguém falar isso para você, você vai perdendo as suas habilidades. E a coisa que você perde primeiro são os hormônios. Você começa a perder os hormônios com 30 anos de idade. Então, quando você começa a fazer uma modulação com um produto que é exatamente igual ao que você tem no corpo, que aí já não chama remédio mais, chama suplemento, os hormônios bioidênticos, isomoleculares, produzidos tridimensionalmente, exatamente iguais aos seus, que isso existe, inclusive, antes dos não bioidênticos, porque os não bioidênticos tiveram que provar que o que eles estavam fazendo para vender e conseguir patente não eram iguais aos bioidênticos, porque se fosse igual a natureza faria, não daria patente. Então você vê que só para conseguir a patente do hormônio, entre aspas, a indústria farmacêutica tinha que provar que não era igual os existentes, então isso já se sabe desde os anos 35, 40. Testosterona, por exemplo, foi descoberta em 1930. O prêmio Nobel foi dado pelo descobridor, sintetizador da testosterona, o Ruzicka, em 1939, você vê o tempo que tem. Então, os hormônios fazem parte da nossa vida. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os hormônios. Se você mede os hormônios e eles estão diminuídos, uma das alternativas que você tem é repô-los. E é isso que eu optei por fazer há 19 anos atrás comigo e estou muito satisfeito com o processo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, eu estaria igual meus colegas, com 45, 46 anos formados, já aposentados. Para eu ter essa energia de dar 10, 12, 14, 17 horas de aula por dia, no Sintonia, no sábado, eu começo a falar às 8h59 da manhã para as 3 da madrugada. E termino a Sintonia normal, vim para casa normal, não tem nada de especial. Se bobear, ainda viajo no dia seguinte. Isso é graças à modulação hormonal que nós fazemos. Então, eu posso dizer que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de orientar, sugerir, da minha família e de tudo, certo? O resto, que está fazendo uso de hormônio, eu não encontro ninguém que não esteja satisfeito. E esse conceito de que isso causa câncer, você tem que mudar esse conceito, porque o conceito de câncer é justamente para os hormônios artificiais, aqueles que não eram hormônios, como é o caso do Premarin, que é o conjunto de
hormônios estrogênios equinos, de égua prenhe, égua grávida, e o acetato de medroxiprogesterona, que é uma coisa feita em laboratório para patente, para poder vender. Esse é o conceito da reposição e da modulação, né, Laia? A reposição você fazia com isso aí. A modulação tem muitas diferenças. Primeiro, você não trabalha com hormônio só. Segundo, os hormônios têm que ser bioidênticos. Terceiro, as doses têm que ser fisiológicas. Você não tá, aquele conceito que você conhece, por exemplo, que o sujeito vai para academia, bomba, fica forte, toma anabolizante. Isso eu não sou a favor disso em momento nenhum, tá? Isso aí é um excesso de hormônio que ele está tomando. E não é hormônio bioidêntico. Eles estão tomando oxandrolona, eles estão tomando metiltestosterona, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando nesse programa aqui. A suplementação, justamente suplementação e modulação é o que a gente tem sugerido. Né? E que, infelizmente, quando a gente fala isso, o pessoal coloca no mesmo saco do pessoal que usa e abusa. É o que o Lair falou, ninguém aqui está sugerindo que você vá para a farmácia e compre e faça por conta própria. Deixa eu dar só um exemplo aqui, para você que está aí nos assistindo. O whey protein, na minha opinião, é junk food. Porque a lei brasileira permite que você coloque 10, 20 gramas de açúcar no whey protein, 20 gramas de carboidrato. Você viu o Fantástico fez um trabalho, tinha gente que colocava 30, 40, 50 gramas. Quer dizer, é junk food. Tá? É junk food. Então você acha que o whey protein é a solução? Não é a solução. Ele está falando porque existe a possibilidade de você mandar manipular ou fazer uso dessa substância do que você chama de shake de proteína, né? Que na verdade seriam os aminoácidos, né? Os aminoácidos essenciais e alguns condicionalmente essenciais, que são fundamentais para a suplementação, porque a gente não tem isso na alimentação. O nosso corpo todo é feito de proteína. Os nossos ossos são feitos de proteína, a nossa pele, os nossos músculos. E renovam. Tem um chamado turnover. Tem um nome em medicina chamado remodeling. É a remodelagem. Meu coração está sempre trocando as fibras. O meu fígado está sempre trocando os hepatócitos. O meu rim está sempre, e assim vai. Então eu preciso de proteína para que isso aconteça. Mas eu preciso de proteína que o meu corpo usa. A proteína do soro do leite não é uma proteína que bate. É bom para bezerro, que vai te encaixar direitinho. Mas não serve para a gente. O aproveitamento é muito pequeno. Se eu pego um whey protein, por exemplo, o aproveitamento é 16%. O resto é sobrecarga. Para o seu fígado eliminar, para o seu rim excretar. É todo um trabalho, ou seja, 84% é trabalho que você vai dar para o seu corpo. Só 16% vai ser utilizado daquele whey protein que você tomou. O que eu costumo dizer para o paciente é o seguinte, vamos transformar na linguagem popular, né, para ele entender. Você pega R$100, você está jogando 83 no vaso sanitário. De um shake apropriado, e daí ele tem um shake que é manipulado com os aminoácidos essenciais, né? Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina, triptofano. Muito bem. Histidina, cisteína e tirosina. Vê que a memória melhorou depois do curso tá bom, né? Tá vendo aí? E na proporção molar certa. Na proporção certa. Então você vai mandar pouco do que você gastou, na verdade vai excretar pouco.